E aí, meu povo? Hoje, como diria a Rita Lee, eu acordei com vontade de me sentir guerrilheiro. Guerrilheiro. É o nosso tema de hoje, né? Revolução Cubana. Tema que aflora os sentimentos das pessoas, né? Tema que faz família perder amizades. É isso mesmo, na verdade. Eu tô de vermelho, ó. Hoje eu vou, hoje eu vou ser comunista, certo? Vamos falar aí da Revolução Cubana, último tema do capítulo 9 da apostila 3, certinho? Beleza? Lembrando aqui, ó, nossa aula 23 e 24, que seriam as aulas dessa semana, né? As aulas de ontem, 22 e 21 e 22, que semana passada vocês participaram aí daquele ciclo de palestras, certo? Então, por isso que eu coloquei as aulas 20, 21, 22, 23 e 24, beleza? Vamos aí, vamos começar a falar de Revolução Cubana, né? Os guerrilheiros comunistas, socialistas, vai para Cuba! Então, antes de começar a matéria, vamos lá. Primeiro, para você aí que não sabe ainda onde fica Cuba, vê aí no mapa, cara, olha aí, ó, no globo terrestre, o mapa em vermelho, aí o mapa das Américas. Cuba, na América Central, aí a pérola do Caribe, né? Então a ilhinha de Cuba, né? Veja aí onde o Colombo se aventurou em 1492, Colombo a mando da coroa espanhola, né? Então Cuba foi colônia espanhola. A história cubana aí, está revendo um pouquinho. Aqui fique bem claro, não vamos estudar a história cubana, tá? Vamos ver os principais pontos e o que foi essa revolução. Por que foi tão importante? Lembrando sempre daquele cenário internacional que é a Guerra Fria. Opa, Guerra Fria, de novo isso, Guerra Fria? Sim, Estados Unidos versus União Soviética, bipolarização ideológica do mundo. Olha Cuba, tá vendo aqui, ó, aqui essa faixinha de terra são os Estados Unidos. É a Flórida, ali é a Flórida. Olha a proximidade, é um pouco mais de 100 quilômetros. Cuba com os Estados Unidos. Então aí a localização, não podemos começar a falar aí da Revolução Cubana. Vamos entender por que é revolução, certo? E não é revolução e não golpe de Estado, né? Aqui é revolução mesmo, né? Não podemos compreender este fato importante para o século XX, você gostando ou não, né? Você sendo liberal ou socialista, ela é importante. O tema é importante, sim, no contexto da Guerra Fria. Não podemos aí lembrar das guerras de independência de Cuba. Cuba foi uma colônia espanhola, né? E foi uma das últimas a se tornarem independentes, né? Enquanto os países foram surgindo aí em 1820, 1830, 1810, né? Cuba, né? Só no final do século XIX você tem um processo de independência muito longo, né? Esses cubanos querendo tirar do poder, né, aquelas elites espanholas, o poder da metrópole, aquela coisa que a gente estuda no sétimo, no oitavo ano, né? Pacto colonial, metrópole, colônia. Cuba, em 1898, que é a independência de Cuba, ainda é uma colônia, né? Toda a América é independente e Cuba ainda é colônia, se não me engano, Porto Rico ainda também. Mas Cuba é colônia ainda, né? Então você tem uma série de inícios de conflito, de guerras de independência, todas abafadas, né? Aí eu coloquei, por exemplo, um cara. Você tem vários nomes, tá? Vários nomes que levam a importância da independência cubana, mas eu coloquei um aí, José Martí, né? Que acreditava que se você muda ao seu povo através da alfabetização, né? O poder da educação, ele é morto aí nesses eventos de independência. Mas aqui em Cuba você vai ter um negócio diferente, por isso que a gente tem que entender esse período. Guarde aí, esse período inicial aí da independência de Cuba. Porque que você vai ter a intromissão de um outro país. Vai ajudar essa independência, tá certo? Esse Caribe, né, esse produtor de açúcar, produtor de tabaco, é de interesse de grandes nações, meu amigo. Né? É de grandes nações, é interesse dos Estados Unidos. Lembra dos Estados
comércio triangular, negligência salutar, aquele comércio que eles faziam ali no Caribe. Isso mesmo. Os Estados Unidos, nesta guerra entre cubanos querendo a independência e espanhóis, eles entram e botam um dedinho aí no meio dessa independência. É isso mesmo. Os Estados Unidos ainda, né, eles vão se preocupar com o comércio de açúcar ali de cana em Cuba, certo? Você tem em 1898 a independência cubana com a ajuda americana. Aconteceu aí nesta época, 1897, 1898, chamada uma guerra hispânico ou hispano-americana, né? Um espanhol, um navio Maine explode lá, né, nos mares ali, e os americanos alegam que foi os espanhóis, né? E os espanhóis e os americanos declaram guerra à Espanha. Os Estados Unidos, com interesse ali de não perder, né, o controle comercial ali, aqueles interesses deles, declaram guerra à Espanha e ajudam os cubanos a se declararem independentes, né? Então essa guerra dura meses, né? É uma das guerras que vai envolver, depois de muito tempo, uma nação americana e uma nação europeia, tá certo? Então a Espanha e os Estados Unidos assinam o Tratado de Paris, né? Assinam o Tratado de Paris, ganham os territórios, os americanos ganham uns territórios, enfim, Cuba se torna independente com essa ajuda bélica dos Estados Unidos. Cuba se torna independente no papel, guardem isso, guardem isso. Cuba se torna independente no papel. Por trás da independência, por trás deste novo país que surge na América, Cuba, né, você tem os Estados Unidos. E você vai ter uma emenda na Constituição cubana chamada Emenda Platt. Emenda Platt, 1901. Essa emenda dura décadas. O que é essa Emenda Platt? Olha só, o que é essa Emenda Platt? Dá o aval aos Estados Unidos intervir militarmente em Cuba. Ele ganha as bases navais em Cuba, a de Guantánamo, por exemplo, né? Ou seja, essa Emenda Platt nada mais é que a dependência de Cuba perante os Estados Unidos, né? Você coloca constitucionalmente os Estados Unidos poder intervir em Cuba, né? E em todas essas décadas do século XX, os Estados Unidos vai controlar o comércio, os bancos, né? Tudo ali que vai acontecer em Cuba, né? Você vê muito em filme americano a galera brincar, né? Cuba era o quintal dos Estados Unidos, era o parque de diversão dos Estados Unidos, né? Se você quisesse ir lá para Cuba se divertir, para onde eu vou, né? Para onde eu vou? Os ricões, os magnatas americanos, para onde ir? Em Cuba, eu vou lá em Cuba, né? Vamos falar depois rapidinho disso aí mais para frente. Mas enfim, Cuba se torna independente, mas troca de mão as pessoas que comandam a ilha. Antes eram os espanhóis, agora os americanos, constitucionalmente, por causa da Emenda Platt, tá certo? Tranquilo? Você tem que entender isso para você entender a Revolução, né? Então aí você vê charges, olha aí, o tio Sam, os Estados Unidos, quase que eu perco a ilha, eu não posso perder a ilha. Essa aqui, né, o tio Sam tirando os grilhões, né, as algemas de Cuba, mas continuando preso. Tira as correntes dos pés, mas coloca uma coleira e ali Cuba carregando a cana de açúcar, né? E aqui, esse aqui que eu adoro, acho legal pra caramba, olha lá, o velho mundo, o crocodilo é o velho mundo. Quem é o velho mundo? É a Europa. O velho mundo chorando, né? Vendo a criancinha, né, cubana, criancinha cubana, ou seja, um novo país, na mão ali do tio Sam, né? Sam, humanitário, que feliz. Não, ele tem interesse econômico na ilha cubana, né? E por anos e anos você tem o domínio americano na ilha de Cuba. Tranquilo? Beleza? Isso aí ainda, tá? Beleza? O que vai acontecer? Você tem aí esse presidente que era um ditador em Cuba. Ele é eleito, ele sai, depois ele volta, dá um golpe de Estado, vira ditador cubano, que é já nos anos 50, olha só, né? Ali, a gente está vendo 1901,
hein, tá? Aqui em 1952, o governo de Fulgêncio Batista, né? Fulgêncio é o governo assim, que é o ápice das desigualdades sociais, da exploração social, né? Ele aqui tinha o contato com os americanos dominavam ali redes hoteleiras de hotéis, então vamos se divertir? Para onde a gente vai? Para Cuba, né? A gente vai lá no litoral cubano, você tem aquele lindo hotel, né? Lindo hotel, você vai lá, fuma os seus charutos, né? Prostituição, jogos, tudo comandado pelos Estados Unidos com o aval desse cara aí, Fulgêncio Batista. Né? Então, ele era considerado, olha só, o agente americano, né? Que tudo ele fazia ali em favor dos americanos. Então, você tinha o comércio, você tinha até coisas legais que eu falo, igual usinas, empresas, indústrias, e coisas ilegais, né? Na mão aí dos americanos. Né? Então, é o máximo da corrupção, da ditadura, da desigualdade social, muita coisa para um, pouca coisa para outro, é aquela coisa, né? E em 52, então, que vai começar essas conspirações, né? Você vai ter pessoas querendo tirar esse Fulgêncio Batista do poder. É aí que vai surgir aquela figura clássica do Fidel Castro. Fidel Castro, que é de uma família que era, né, morreu, né, uma família de elite, né, de produtores de cana-de-açúcar cubano, que bem estudado, que tenta ser deputado, não consegue, né, porque o Fulgêncio dá um golpe de Estado, tenta derrubar o Fulgêncio Batista através da Constituição, mas não dá certo, né? Fidel, em 53 e 54, ele faz uma tentativa de golpe de Estado aí, de golpe, ele ataca o quartel da Moncada, né? Mas fracassa, olha, ele tá sem aquela famosa barba, né, o Fidel, né, e fracassa. O Fidel, então, é preso e condenado, e ele vai ser exilado para o México, tá? Lá no México é que ele vai conhecer, ele tenta dar esse golpe aí, tirar o Fulgêncio Batista em julho aí de 53, 54, julho de 54, ou 53, eu não lembro. Aí ele vai para o México e é no México que ele vai conhecer, né, Ernesto Guevara de la Sierra. É lá no México que ele comanda aí, que ele organiza esse M267, né, esse movimento do 26 de julho, né, esse movimento revolucionário, as ideias de guerrilha. Aí, ó, Ernesto Che é o apelido, Che Ernesto Che Guevara, aí com seu belo charutão cubano, Ernesto Guevara, aí Camilo Cienfuegos, e é aí nesse exílio que você tem a ideia da guerrilha, de você derrubar, você tem a ideia dela lá da revolução, da ideia da revolução. Por que é revolução? Porque você é um corpo fora do Estado cubano que tenta tirar o poder. Quando é golpe, é do próprio governo, é dentro do próprio governo, né? Revolução de fora. E aí que o Fidel organiza com esses caras, lembrando, o Che Guevara não é cubano, hein? Ele é argentino, estuda medicina na Argentina, viaja à América Latina, vai para Cuba aí depois com o Fidel, e esse M267 aí compra um iatinho, vai e volta para Cuba, e ele voltando em Cuba que ele vai ter ideia da revolução. Em 1956 eles voltam para Cuba, esses guerrilheiros se organizam em Sierra Maestra, e por onde esse movimento, eles vão conseguindo adeptos, cara, os camponeses, as pessoas mais pobres começam a aderir ao movimento revolucionário, até ele montar um exército revolucionário. Então ele começa a viajar por Cuba, ganha adepto, enfrenta aí os exércitos cubanos, aí depois aí você vai ver o exército cubano completamente desorganizado, corrupto, né? Gente indo pro lado dos guerrilheiros e tudo. Aí nasce esse negócio de tirar o Fulgêncio Batista do poder, certo? Né? Depois dessa organizada aí, desta guerrilha em Sierra Maestra, né? Então até que depois de 3 anos esses guerrilheiros conseguem apoio
colocam o Fulgêncio Batista numa cilada, né? Em 59, tomam a capital cubana, Havana, toma Havana, né? E o Fulgêncio Batista, ó, canela, dá no pé, olha lá, eles conseguem dominar Havana, não é? Mas é o seguinte, viu? Eles não eram socialistas, guardem isso, eles não eram socialistas, porque aí você pode me perguntar assim, ué, professor, mas vê esses comunistas e os Estados Unidos? Não, gente, eles não eram. Os Estados Unidos, eles não dão bola para as guerrilhas, eles acham que não vai virar nada, eles acham que é uma briguinha interna, que vão tirar o Fulgêncio, vai colocar lá, vai subir o outro maluco no poder, que vão apoiar os Estados Unidos também, tá certo? Então os Estados Unidos é um dos maiores erros de estratégia americano, eles não dão bola para a guerrilha, então guardem isso. No começo, em 1959, que é a data da Revolução Cubana, é a data que os guerrilheiros tomam a capital Havana, em 1959, eles não tinham intenções de comunistas, socialistas. É apenas uma continuação da independência cubana. Eles queriam o quê? Apenas tirar a influência ali americana, né? E ter o cubano ali no poder de fato, pensando no povo pensando nos habitantes do povo de Cuba, né? Então os Estados Unidos não dão bola nesse primeiro momento, né? Nesse primeiro momento, até que você vai ter entrevistas do Fidel falando, não, a gente não vai fazer nada, se ferram. Mas por que se ferram? Em 59, os guerrilheiros sobem ao poder, caçam pessoas que são contra a revolução, sim, você tem os famosos paredões, o paredão, né? Onde você pega, o Che Guevara montava lá um tribunal e você é o do Fulgêncio Batista, tá? Aí se você era condenado nesse tribunal revolucionário, você era fuzilado, paredão, você era fuzilado. Não sei os dados certos, mas milhares pessoas foram fuziladas, tirando os outros que vazaram, né, que eram ali tudo do governo do Fulgêncio Batista. Revolução, gente, você troca tudo uma galera, você troca todo um esquema burocrático de governo, você troca. Agora o governo é guerrilha, agora o governo são dos guerrilheiros, né, são dos revolucionários cubanos. Então, por isso que você tem, né? Aí dizem, né? Revolução sem sangue não é revolução. É isso, né? Gente, beleza, flores não tem de um lado nem de outro, tristeza. Então, ali, 59, os guerrilheiros sobem ao poder. E aí o Fidel vai fazer medidas que vão se assemelhar ao socialismo. É aqui. Quando eles fizeram a revolução, eles não tinham intenções socialistas. Vejam bem. Fidel sobe ao poder, olha o que ele faz. Reforma agrária. Ele vai desprivatizar, existe isso? Né? Vai nacionalizar tudo. Quando tem empresa americana dentro de Cuba, ele transforma no Estado cubano. Quando tem banco americano, ele transforma em banco cubano. Certo? Ele vai criar granjas corporativas para o povo trabalhar. Faz a reforma agrária, divisão de terras, luta contra o analfabetismo. Gente, são medidas, olha ali, lembra quando a gente estudou os populismos? Reforma agrária, nacionalização, são medidas que têm o pezinho aonde? Na esquerda. Tem o pezinho na esquerda, tem o pezinho no socialismo. Vamos lembrar aí o cenário, de novo, falei que para todo ano agora você tem que lembrar esse cenário, o cenário de Guerra Fria. Você tem uma galera guerrilheira que tirou um governo amigo dos Estados Unidos e começa a fazer medida quase socialistas. Né? Olha lá, la lucha por la vida, la voz de la ilusión, la luz de la utopía, esto es la revolución. Olha aí. Aí os Estados Unidos começam a se preocupar com a treta que eles arrumaram. Em 1961, né? Em 1961, aí sim o governo do Fidel Castro se declara socialista.
né? Se declara socialista. Por quê? Veja bem, ele fez essas medidas aí. Nacionalizou a empresa, tirou os americanos não gostam disso. Os americanos vão tentar fazer com Fidel o que ele fez com Fulgêncio Batista. Em 1961, você vai ter uma importante invasão aí, ó, chamada Invasão da Baía dos Porcos. Sabe o que os americanos fazem? Juntam uma galera que foi expulsa por causa da Revolução, o exército americano ali, manda invadir Cuba pela Baía dos Porcos, ali onde está a seta azul, pela Baía dos Porcos, tentar derrubar Fidel. Só que essa investida militar americana foi completamente fracassada. Fracassada. Né? Aí, nos anos 90, saiu um negócio aí, né? A CIA falando por que ela acha que fracassou na Baía dos Porcos. Tem várias teorias, né? Falam que a estratégia não foi bem montada, fala que você não aprendeu, os americanos não aprenderam muito ali na região, tinham que ter aprendido a falar espanhol, fala que eles não eram... Enfim, foi fracassada. Os americanos tentam tirar o Fidel Castro em retaliação, aquelas medidas nacionais, tenta tirar o Fidel Castro, não dá certo. O Fidel Castro usa disso, né? E declara apoio à União Soviética. E a União Soviética é óbvio que vai ajudar a Cuba, né? Tira o apoio americano, que antes era o apoio americano lá do Fulgêncio Batista, e vai ajudar a Cuba. Manda dinheiro, manda arma, manda petróleo, manda tudo que você imaginar. Aí ele vai no meio dos destroços da Baía dos Porcos e se declara, faz uma transmissão falando que Cuba virou socialista. É aí que mora o perigo, meu amigo. Cuba virou socialista, o primeiro país americano a se declarar socialista. Primeiro país americano a se declarar socialista, lá debaixo do nariz dos Estados Unidos. Debaixo do nariz dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não viu o que estava, não conseguiu deter aquilo. Isso é muito perigoso porque a gente está numa guerra ideológica. Olha o ano, 61. E se essas ideias se espalham pela América Latina? Se você lembrar da aula passada, aí você vai entender por que teve um monte de ditadura militar. Né? E por quê? Aí o Fidel instala o socialismo em Cuba. Eles começaram a revolução, não eram de intenção para criar um Estado socialista. Mas depois da invasão da Baía dos Porcos, ela se declara socialista. Né? E começa toda aquela coisa, nacionalização, Estado maior, um líder, até que o cara foi o cara que mais ficou no governo de Cuba, foi Fidel Castro, né? Ficou até a morte dele, né? Beleza? Mas aí você tem mais um importante período, que aí a União Soviética declara acordo e começa a mandar o quê? Míssil, armas para Cuba. Esse é o auge da Guerra Fria. Em 1962, você vai ter um evento que é chamado Crise dos Mísseis. Eu escrevi errado ali, viu? Tá? Eu escrevi errado, que vergonha. É crise, um S, tá? A gente erra fazer o quê? É isso que acontece. Não vou parar a aula para trocar ali. Não vou. Né? Então, você tem a crise dos mísseis. O que é essa crise dos mísseis? Nada mais, nada menos. A União Soviética manda míssil de que ele atira a longa distância para Cuba. Lembra que eu falei na aula de Guerra Fria que você tem sempre o pavor de uma terceira Guerra Mundial? Aqui quase se concretizou a Terceira Guerra Mundial. Olha ali, as estrelas em azuis são bases militares americanas, ali Guantánamo, que ela ganha na emenda Platt, e as estrelas vermelhas são bases de mísseis militares soviéticas. E ali o círculo é o alcance dos mísseis da União Soviética que falavam na época. Olha lá, e apontam ali aí há uma foto por cima, né, dos mísseis e apontam para a direção dos Estados Unidos. O presidente na época dos Estados Unidos, né, o JFK, né, o John Fitzgerald Kennedy, fica puto da... o que é isso? Então, aí cria aquele clima de tensão. A galera fica aqui, ó, não passa Wi-Fi, não passa pensamento. A galera que fica com medo de uma terceira guerra mundial. E aí
mas através de acordos diplomáticos, né, a União Soviética resolve retirar os mísseis da ilha cubana, né? Então, lá na televisão, todos os canais federais dos Estados Unidos interromperam os programas e transmitiram um comunicado urgente de Khrushchev que dizia: nós concordamos em retirar de Cuba os meios que consideram ofensivos. Concordamos em fazer isto e declarar na ONU este compromisso. Seus representantes farão uma declaração de que os Estados Unidos, considerando a inquietação e a preocupação do Estado soviético, retirarão seus meios análogos da Turquia. Porque estava acontecendo uma coisa dessa aí lá no Oriente Médio, né? Então, através de acordos... Então, são um pouquinho mais de 10 dias, o mundo num pavor de uma terceira guerra mundial, né? É aquela coisa, o momento de estourar a bomba, o barril de pólvora. Mas, através de acordos democráticos, diplomáticos, aí o Kennedy, né, e o Khrushchev, né? Foi uma fotinha linda, olha aí, então, é paz, que paz, gente. Mais guerra, depois disso teve um monte de guerra nessa época. Mas isso resolve esse perrengue que foi a crise, né? A crise com um S, a crise dos mísseis em 62. E você tem, óbvio, um Estado socialista em plena América. E essa ideia pode se espalhar pela América. E isso preocupa os Estados Unidos, demais países se tornarem, né, repúblicas ali com as repúblicas socialistas soviéticas. Os Estados Unidos ficam preocupados. E, gente, e aí? E se os países se tornarem todos socialistas e comunistas? Guerra Fria, gente. Guerra Fria, ideologia, bipolaridade, né? É isso aí. E aí você tem o afastamento total de Cuba de todo o comércio, é o isolamento da ilha praticamente, né? Fidel fica lá no poder, né? Mantém aquele poder, aquela ditadura, né? Isola a ilha é isolada, né? Só em 2017 aí, 2017, que você tenha a aproximação, Barack Obama se aproxima aí dos cubanos, aí volta o Trump, volta mesmo a ladainha, aquela coisa, enfim. Para nós fica aí até 62, né? Porque a gente está vendo aqui nessa aula que a América Latina no século XX dentro do cenário da Guerra Fria. Então, meus queridos, eu vou indo, vou fumar meu charuto cubano, certo? E vou me descansar que eu trabalhei a semana inteira, certo? Muito obrigado, abraço!